Muito boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva nesse instante. Que possamos sentir a presença espiritual dos seus mensageiros, nos envolvendo, nos inspirando, nos assistindo, dando-nos serenidade, tranquilidade, para que possamos aproveitar as lições que vamos ler à noite de hoje, os ensinamentos que estão contidos no conto espírita da noite, para as nossas reflexões, para a nossa vivência diária. Obrigado, mestre amigo, por estar sempre conosco, nos guiando, nos orientando, já que não sabemos o caminho, Senhor. Precisamos de Ti para nos guiar no caminho do bem, da verdade, da felicidade, ao encontro, à harmonização com o nosso Pai Celestial. Que a sua paz permaneça conosco em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. O conto da noite de hoje está no livro O Espírito da Verdade. Esse livro, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, contém mensagens de diversos espíritos, não somente contos. Ao contrário, são apenas alguns contos, mas a maioria são mensagens de cunho edificante para a nossa reflexão. Mas à noite de hoje nós vamos ler um dos contos desse livro, escrito pelo nosso querido Hilário Silva, e que se intitula As Estatuetas. É o capítulo 30 do livro O Espírito da Verdade. E é interessante que esse livro, ele faz referência a passagens do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, logo no início, logo abaixo do título, As Estatuetas, tem a referência do capítulo 10, item 14 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse item se refere ao perdão das ofensas. Então, esse conto é uma ilustração dessa passagem, do item 14, do capítulo 10, e mostra a importância do perdão para a gente, principalmente para nós, espíritos ainda imperfeitos, viciosos, e que ainda precisam muito do perdão de Deus e do próximo para conseguir avançar adiante. Então vamos ao conto. Hilário Silva nos diz o seguinte: o diálogo à noite entre as duas senhoras continuava na copa. Duas mulheres conversando. Você, minha filha, deve perdoar, esquecer. Lá diz o Evangelho que costumamos ver o argueiro no olho do vizinho, sem ver a trave dentro do nosso. Mas, mamãe, foi um insulto. O moço parou à frente da janela, viu as minhas estatuetas e atirou a pedra. Então a filha estava revoltada porque um moço, alguém, parou em frente à janela dela, viu umas estatuetas que ela tinha dentro de casa e atirou uma pedra nessas estatuetas. E a mãe tentou convencer a filha a perdoar, não levar isso em consideração, já que muitas vezes vemos o argueiro no olho do vizinho, não vemos a trave, quer dizer, algo muito mais grave que pode estar acontecendo conosco, e às vezes a gente vê coisas pequenas, e nós somos às vezes muito severos em relação ao que o próximo nos faz. E Dona Balbina, espírita,
de generoso coração, prosseguia falando à filha, Dona Rogéria. Ele é um pobre rapaz obsidiado. História. É uma fera solta. Sim. Mas Dona Margarida, a mãe dele, foi sempre amiga. Isso não vem ao caso. Cada qual é responsável pelos próprios atos. A senhora sabe que ele é maior de idade. Então, a mãe tentava argumentar que ele era um rapaz obsediado, problemático, que a Dona Margarida, a mãe do rapaz que atirou uma pedra, sempre foi amiga da família. Então, a Dona Balbina, espírita, e que levava a sério o espiritismo, porque podemos ser espíritas de fachada, podemos fazer comentários como esses, podemos fazer palestras, ter atividades na casa espírita, até passar o dia inteiro na casa espírita, mas não adotarmos os ensinamentos espíritas para a nossa vida diária. E espiritismo, assim como o cristianismo, os dois representam, que na verdade, na nossa visão, o espiritismo é a revivescência, a exaltação do cristianismo primitivo, do cristianismo, digamos assim. Então, a mensagem cristã, explicada para nós através das lições dos Espíritos, mas é a mesma mensagem, nos ensina que devemos. Então, embora a gente às vezes não queira, porque é normal na nossa condição a gente não querer, mas a partir do momento que a gente acredita sinceramente que aquela atitude é a correta, já que é a indicação do Cristo, e nós devemos buscar fazer como Cristo nos ensina, não como nós queremos, porque do jeito que a gente quer, se a gente continuar levando a vida só do jeito que a gente acha que deve ser feito, a gente vai perder a nossa passagem aqui na Terra, porque nós estamos aqui para nos modificar, para mudarmos nossa maneira de ver e de ser, modificar nossos corações, nossos pensamentos, com base em quê? Com base no nosso guia, Jesus. Nosso modelo e guia da humanidade, como diz lá no livro dos Espíritos. Então, Jesus ensina o perdão e mostra a necessidade do perdão, inclusive naquela passagem famosa em que o homem é perdoado pelo rei, pelo muito que devia, mas não perdoa o seu próximo pelo pouco que esse próximo devia. E o rei o chama e lhe revoga o perdão. Então, Jesus ensina, inclusive no Pai Nosso, que seremos perdoados como perdoarmos o nosso próximo. Então, nós aqui na Terra, nós temos um passivo perante a consciência de coisas mal feitas nessa ou em outras existências. E normalmente somos colocados em contato com situações semelhantes para que, ao perdoar o nosso próximo, também nossa consciência passe a perdoar os nossos erros. Então, é perdoando o nosso próximo que apagamos os nossos erros do passado. Perdoar nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, como disse Jesus. E ele reforça, porque se não perdoardes vossos irmãos, vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Isto é, nosso Pai Celestial, por meio da nossa consciência, que é a voz de Deus dentro de nós. A nossa consciência é essa voz de Deus. Então, ao sermos duros com o próximo, implacável, a nossa consciência vai cobrar da gente esse mesmo rigor. Na mesma medida que julgardes, vocês serão julgados. Por quem? Pela nossa consciência. Arrastar existências inteiras com complexos de culpa,
com depressões, com problemas que às vezes simplesmente deveriam ser e podem ser resolvidos pelo perdão. O perdão é libertação espiritual. Ninguém avança espiritualmente carregando mágoas, sentimentos de vingança, ódios no coração. Então nós ficamos presos a espíritos que presos 1000 anos, lembrando de fatos que ocorreram há 1000 anos atrás, ou até mais. Estão ainda presos, ao invés de terem avançado. E outros avançaram, se libertaram daquele peso e seguiram à frente. E essa é a proposta do Cristo. Se a gente entende que essa proposta é correta, devemos nos esforçar para perdoar. Mesmo às vezes não querendo, mesmo os nossos impulsos que nós temos no passado, nos indicarem para revidar, para olho por olho, dente por dente. Mas a gente pensa, Jesus não ensinou assim. Então, Senhor, me ajude a perdoar. Me ajude a tirar do coração qualquer mágoa, qualquer ressentimento, a esquecer as ofensas. Então, no caso, a Rogéria, filha da Dona Balbina, ela, magoada, estava com raiva de um rapaz que jogou umas pedras nas estatuetas que ela tinha dentro de casa. E ela queria reivindicar isso, porque ela não aceitava que o rapaz tivesse feito isso. Embora a mãe falasse, um rapaz, um pobre coitado, é um obsidiado, não interessa. Não interessa, implacável, né? E a própria Dona Balbina fala, precisamos perdoar para sermos perdoados. Isso é uma das leis principais do Evangelho. Precisamos perdoar. O único que poderia não perdoar, porque não tinha do que ser perdoado, porque nunca fez nada, foi Jesus. E ele perdoou. É a lição maior da cruz, perdão. Sem essa lição, nós não estaremos libertos do nosso passado tenebroso. Ainda continuaremos presos a ele. Não precisamos de forças, a espiritualidade, os seus mensageiros vão nos auxiliar, mas precisamos perdoar. Bom, a filha, Dona Rogéria, né, fala, ser bom é uma coisa. E outra coisa é ser tolo. Darei queixa à polícia. Somente não queria fazê-lo sem ouvi-la. Contudo, Fábio e eu, o marido dela, né, estamos decididos. Meu Fábio já anda cansado do volante. Pobre marido. Dinheiro cavado em caminhão é duro de ganhar. Então, tinha um marido chamado Fábio, e ela, tanto o Fábio quanto ela, devemos frisar bem aqui, o Fábio também concordava que deviam ir à polícia, que o rapaz jogou uma pedra nas estatuetas que ela tinha. Então, ele está cansado. E às vezes a pessoa está com raiva, está insatisfeita, e aí qualquer coisa é motivo da pessoa buscar descontar essas frustrações que ela traz. É muito comum a gente fazer. E aí a mãe mais uma vez fala, meu conselho, filha, é desculpar e desculpar. Mas o prejuízo é de 2.000 cruzeiros, além da injúria. 2.000 cruzeiros. As estátuas dela eram caras, né? A gente não sabe quanto que valia isso, se a gente fosse transformar no dinheiro de hoje. Mas, vamos botar que fosse 2.000 reais. Não sei se seria tudo isso, talvez menos, mas não, só para a gente ter, né, uma base. E aí teve a injúria ainda, quebrou as estatuetas, talvez custaram caro, né? E a mãe, mais uma vez, se esforça. Mesmo assim, o perdão é o melhor remédio. Mesmo assim, o perdão é o melhor remédio, disse a mãe. Que será do mundo assim, sem corrigenda,
sem justiça. Então a gente gosta de corrigir e de justiça quando é com os outros. Mas seremos julgados, condenados, pode dizer, da mesma forma, com o mesmo rigor que nós estamos fazendo em relação ao próximo. Nada de errado. Tem uma passagem de Bezerra de Menezes, até um conto que nós já lemos, em que ele fala para um grande político, Benjamin Constant, que um rapaz quase, limpando uma arma, quase matou ele. O Benjamin Constant estava nervoso e mandou a polícia levar o rapaz. E estava conversando com o doutor Bezerra de Menezes. O doutor Bezerra, olhando triste ali, falou assim: você não acha, Bezerra, que eu tenho o direito de condená-lo? Ah, meu filho, meu irmão, eles eram amigos, né? Eu não tenho o direito de não perdoar? E o doutor Bezerra fala: bom, você tem o direito de não perdoar, contanto que não erre mais. A ducha de água fria, Benjamin Constant mandou soltar o rapaz e falou: olha, pode voltar a trabalhar, vamos esquecer esse assunto. A gente tem todo o direito de não perdoar, contanto que a gente não erre mais. Mas geralmente não é isso que acontece. A gente já errou no passado, muito, e provavelmente vai errar novamente. A gente precisa do perdão. Então, quando ela falou isso, né, que será do mundo sem corrigenda, a gente está sempre preocupado, né, de aquela justiça de fazer e tal, até que nós venhamos a cair nessa situação. Nesse instante, alguém bate a porta. Ambas atendem. O portador, né, a pessoa que bateu a porta, fala: um desastre. O senhor Fábio trombou uma casa e a parede caiu. Fábio era o marido dela, né? E marido da Rogéria, filha da dona Balbina. O Fábio bateu numa casa e a parede da casa caiu. Mãe e filha correm para o local, era perto de onde elas estavam. Que se encontra entulhado de multidão. Ah, essas coisas possa acontecer que o povo junta mesmo, né? E elas veem a casa acidentada. É justamente a moradia de Dona Margarida, a mãe do rapaz que atiraram a pedra. Então, Fábio, o marido, a Dona Rogéria, bateu na casa. A Dona Margarida derrubou a parede. Justamente a Dona Margarida, que era a mãe do rapaz que atirou uma pedra. O caminhão, num lance estouvado, derrubaram uma parede lateral e fundo, inutilizando todo o mobiliário da sala de refeições. Ele entrou na casa da mulher, né? Derrubou a parede e estragou, né? Quebrou toda a mobília da sala de jantar. Apagaram-se a luz no quarteirão. O quarteirão inteiro caiu a luz por conta do acidente. E as duas, sem que ninguém as reconhecesse, podiam escutar Dona Margarida, a mãe do rapaz, que sustentava uma vela acesa diante do guarda de trânsito. O guarda de trânsito estava ali. E a Dona Margarida falando com o guarda. Peço, dizia ao fiscal, não abrir processo algum. Não quero reclamações. Mas, Dona Margarida, insistiu o guarda, a senhora vai ter aqui um prejuízo para mais de 40 mil cruzeiros. 20 vezes mais do que as estatuetas que foram quebradas. E a Dona Margarida fala, não importa. Deus dará jeito. Seu Fábio e Dona Rogéria são meus amigos de muito tempo. Então, ela nem quis dar queixa.
A outra já ia chamar a polícia, a polícia estava lá já, e a dona Margarida não quis dar queixa. As duas senhoras que estavam ouvindo tudo, porém, não puderam continuar ouvindo, pois a voz irritada de Fábio elevou-se da multidão, e era necessário socorrê-lo, porque o infeliz estava ébrio. Então, além disso, elas ouviram, quando estavam ouvindo a dona Margarida, elas ouviram o Fábio. Não deve ter machucado, né? Pelo menos não muito. Falando alto, irritado, e elas tiveram que ir lá socorrê-lo, porque ele estava bêbado. Ele estava bêbado. Isso daria não somente para pagar o prejuízo, mas daria cadeia para ele. Então a gente vê nessa história simples de Hilário Silva como nós somos necessitados de perdão o tempo todo. A gente não sabe, mas talvez hoje mesmo a gente vai precisar do perdão das outras pessoas. Se elas não perdoarem, paciência, mas nós precisamos, acima de tudo, aprender a perdoar. A Rogéria e o marido não se conformaram. E, embora o rapaz que atirou a pedra fosse filho da vizinha, né, uma pessoa amiga, sabendo que o rapaz era perturbado, porque quem vai fazer um negócio desse? Uma pessoa perturbada, né? Eles quiseram se emplacar. Não, precisamos de justiça. Tá bom. Que tal essa? O Fábio bate na casa da vizinha, da mesma vizinha, derruba a parede e estava bêbado ainda. Justiça por justiça, ele precisaria ser preso e eles teriam que pagar 40 mil cruzeiros. Mas a dona Margarida, mãe do rapaz, não, vamos deixar de lado, não vou dar queixa. Eles são meus amigos. Né? Então, mostrando a conduta de uma e a conduta de outra. Em qual dos dois casos nós nos encaixamos? Como nós agiríamos? Como Dona Margarida ou como Dona Rogéria e o Fábio? Seremos implacáveis? Como é que nós temos agido? Qual a recomendação de Jesus para nós? Para o nosso próprio bem. Para o nosso próprio bem. Jesus recomenda que nós aprendamos a perdoar. E é um esforço. Essa força necessária para o perdão, ela pode ser ajudada, né, pela presença dos amigos espirituais em nome do Cristo, que vem nosso anjo guardião, os espíritos benfeitores, que estão conosco para nos auxiliar, se assim nós quisermos, se assim nós pedirmos. Eles não violentam consciências. Eles estão disponíveis para nos socorrer, desde que assim nós queiramos. Daí a importância da prece, para nos ligarmos a eles e renovarmos nossos corações. Muitos casos desse tipo, né? Muitos casos desse tipo. E tiveram pessoas que passaram por situações terríveis, até por crimes, e aprenderam a perdoar. Perdoar não é justificar o que a pessoa fez. Perdoar não é dizer assim, não, você fez, não tem importância. Não. Perdoar é não guardar mágoa. Perdoar também não é esquecer mentalmente. Pode ser que a gente até esqueça quando a gente perdoa. A gente acaba não pensando mais naquilo e geralmente o que a gente não fica pensando, a gente não lembra mais. Ao invés de ficar rememorando, ressentindo, né? Sentindo novamente, a gente esquece e às vezes esquece. Mas é principalmente não guardar nenhum sentimento negativo em relação à pessoa que nós acreditamos que buscou nos ferir ou que nos feriu, alguma coisa assim.
Devemos encontrar forças no Evangelho, na espiritualidade, para superar. E com isso, caminhamos. Deixamos pesos para trás e nos tornamos mais leves espiritualmente. A gente sabe que isso reflete até na nossa condição espiritual. O corpo espiritual, todos nós, além desse corpo biológico que nós temos um corpo semimaterial. Por enquanto, ainda não foi identificado pelos equipamentos que a ciência disponibiliza. Mas um dia será, naturalmente. Mas é um corpo semimaterial e ele reflete nossos pensamentos e nossos sentimentos. Ele é bastante sensível. E os nossos pensamentos e sentimentos negativos, de ódio, de raiva, de ressentimento, tornam esse corpo pesado, escurecido, né? E os pensamentos de amor, de perdão, eles permitem que o nosso corpo espiritual seja mais luminoso, mais leve, nos permitindo acesso a regiões que nós não teríamos ao carregar o peso do ódio, do ressentimento dentro de nós. Então é muito importante para nós o perdão. E lembrando sempre que nós já temos um passivo, mesmo que não seja nessa existência, o Espiritismo nos mostra isso. Eu nunca fiz o mal para ninguém. Às vezes nessa existência. Nós mesmos já comentamos há muito tempo, né? O caso que está no livro do André Luiz, de um homem que era espírita, dirigente espírita, muito bom, muito bondoso, todo mundo gostava dele e tudo mais. Mas ele tinha uma doença de pele horrível, né? Em carne viva, grande parte da pele dele. Ele sempre foi uma pessoa boa, é, tinha uma filha, a mãe abandonou, né? A esposa dele abandonou ele com a filha, ele adotou mais dois meninos, aquela luta, com dificuldades financeiras, aquela coisa. Uma pessoa simpática, que acolhia, todo mundo gostava. Como essa pessoa sofre assim? E aí, né, o benfeitor, o próprio André Luiz perguntou, mas o que há com ele? Por que essa doença? Por que essas dificuldades que ele enfrenta? Não. Na outra encarnação, ele se apaixonou pela madrasta, que era muito mais nova que o pai dele, e para se livrar do pai, ele mandou queimar, tacar fogo no quarto onde estava o pai, e o pai morreu queimado, vivo. Só isso que ele fez. Então, hoje, um homem bom, arrependido, melhorando a situação dele. A própria doença tinha se estagnado. Era para o corpo inteiro dele ser tomado pela doença de pele grave que ele tinha, mas estagnou. Porque ele estava se renovando. Mas, e nós? Quem disse que nós no passado não fizemos coisas terríveis? Ou que não poderemos voltar a fazer? Precisamos do perdão. Precisamos do perdão. Essa é a mensagem central do Evangelho. Perdão. Perdão. Então, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos dê uma boa noite, um bom final de semana, uma boa semana próxima. E que Ele esteja sempre nos iluminando, nos inspirando, mas principalmente que nós estejamos, nós busquemos nele sempre a orientação, a força para a nossa mudança que nós precisamos. E a mudança muitas vezes começa justamente por perdoar. Perdoarmos mágoas antigas, perdoarmos coisas pequenas, às vezes, que os outros nos fazem, para seguirmos em frente, rumo à luminosa jornada que estamos todos destinados. Estamos destinados a sermos felizes. Mas sem perdoar, nós nunca seremos felizes. Que o Senhor nos ilumine e nos abençoe, hoje e sempre.